Verdadeiro perdão. Neville Goddard. Palestra de 1º de abril de 1969. Parte 1. Esta noite, abordaremos 2 aspectos do grande mistério, o verdadeiro perdão e os olhos imortais que veem a eternidade. Ele lhes disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro disse: Senhor, quantas vezes meus irmãos pecarão contra mim e eu os perdoo? E veio a resposta: 70 vezes 7. A arte do perdão deve ser praticada diariamente, mas primeiro devemos aprender a perdoar. O arrependimento e a fé são condições para o perdão, mas o verdadeiro perdão é o esquecimento. O cristianismo e suas doutrinas não fazem sentido para os sábios do mundo. Então, por que as pessoas são cristãs? A promessa de que os mortos ressuscitarão não faz sentido para a mente mortal, quando o corpo é cremado e transformado em cinzas. No entanto, somente acreditando na história da redenção, você pode realmente perdoar. Você deve aprender a distinguir entre o ser humano eterno que ocupa um estado e o próprio estado. Este é o único meio de perdão. Todos os roteiros são escritos para atores. Na peça, o ator escalado para um papel de um assassino deve desempenhar esse papel. E assim é com este mundo. Deus, o autor, escreveu o roteiro e interpreta todos os papéis, mas usando uma máscara chamada de outro. Se você aprender a distinguir entre estados de consciência e seus ocupantes, poderá perdoar a todos. Como? Identificando aquele que você perdoaria com o ideal que ele falhou em realizar. O ideal mais elevado seria identificá-lo com a própria imagem divina. Como Deus dissemos: façamos o homem à nossa imagem. Essa imagem é Cristo. Você é chamado a pegar um homem que é condenado pelo mundo e vê-lo irradiando e refletindo a glória de Deus. Bem, você pode ficar um pouco aquém dessa imagem, mas pode pegar um ideal que ele falhou em realizar. Pode ser riqueza ou pelo menos uma renda igual às responsabilidades dele, até que você seja forte o suficiente para ultrapassar a barreira da observação e vê-lo como a própria imagem divina. Mateus faz esta declaração: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. No mundo hebraico, é dito que se 2 se sentam juntos e não há nenhuma palavra da Torá entre eles, eles estão sentados na cadeira dos escarnecedores. Mas, bem-aventurado o homem que não se assenta na cadeira do escarnecedor, mas se alegra na lei de Deus, dia e noite, porque esse homem prosperará em tudo o que fizer. Embora o homem seja conhecido por ter uma mente brilhante, se ele não discute a Torá, a lei de Deus e seus profetas, ele se senta na cadeira do escarnecedor. E no 3º capítulo do livro de Malaquias, lemos: quando aqueles que amam o Senhor falam uns com os outros e discutem a palavra de Deus, a glória de Deus está entre eles. Quantos no mundo hoje preenchem essa conta? Quem, em um coquetel, discute a palavra de Deus? Lembro-me de cerca de 5 anos atrás, fui convidado para um jantar, onde todos contavam piadas. Embora adore uma piada, não sou um bom contador de histórias dessa natureza. Então, quando chegou a minha hora de falar, levantei-me e contei-lhes sobre a lei de Deus. Quando me sentei, o cavalheiro que estava dando a festa disse: não sabia que tínhamos convidado um cabeludo para cá esta noite. Essa foi sua atitude para com a palavra de Deus. Bem, o cavalheiro acaba de partir desta pequena parte do tempo e foi restaurado a um corpo jovem para continuar vivendo em um mundo terrestre como este, mas sem seu dinheiro no banco. Por isso ele deixou para trás. Ele tomou conhecimento do que tinha feito e quem ele é com ele, mas suas coisas terrenas ele deixou para trás. Agora, neste mundo, quando você dá algo a outra pessoa ou vende, você não o possui mais. Mas isso não é verdade no mundo celestial.
É um mundo de compartilhamento, onde nada se perde. Nesse mundo, posso dar a você todas as faculdades que despertaram dentro de mim, e elas se tornam suas para usar e dar a outras pessoas para usarem como quiserem. 2 anos atrás, dei meus olhos imortais a uma senhora que está aqui esta noite. Em sua visão, tirei meus olhos de suas órbitas e os coloquei nos dela. Logo depois dessa experiência, ela foi informada, em visão, que ela era uma testemunha ocular recorrente. A palavra incidente significa dar passagem a uma corrente que flui para dentro. Blake falou dos olhos incidentes, dizendo: "Não descanso de minha grande tarefa, de abrir o mundo eterno, para abrir os olhos imortais do homem para dentro, no mundo dos pensamentos para a eternidade, sempre se expandindo no seio de Deus, a imaginação humana." Blake não estava interessado nos olhos externos, porque sabia que eles não viam. Tendo ressuscitado deste corpo de morte, Blake queria dar a todos seus olhos imortais, para que pudessem ver como ele via. A ressurreição não vem quando seu corpo está sendo cremado. Ao contrário, você é ressuscitado enquanto usa sua vestimenta de carne neste mundo de morte. Então você pode dar suas faculdades imortais a outra pessoa, sem que ela perca a doação. E quando as visões vêm, eles o possuem. Você não precisa entrar em meditação para buscá-los. Eles podem vir enquanto você caminha por uma rua ou está sentado em um teatro apreciando uma peça, quando de repente você está vendo o que não está ali para ser visto por olhos mortais e não consegue parar. Na sexta-feira passada, a senhora para quem eu olhei e sua amiga voltaram para a casa da palestra. Enquanto estavam sentados no carro, eles estavam conversando sobre a palavra de Deus, quando uma série de visões a possuiu. Ela se viu em uma igreja, com um tapete vermelho brilhante descendo no centro. Um ser angelical dirigiu sua atenção para o altar e os objetos que estavam ali. Então a visão mudou, e uma carruagem puxada por uma parelha de cavalos apareceu de repente. Parando na frente dela, a porta se abriu, e um ser com luz irradiando de seu semblante saiu. Ele era tão majestoso que poderia ter sido o próprio Hércules. Por um momento, eles se encararam. Então, ele voltou a entrar na carruagem e desapareceu. De repente, outra carruagem apareceu, esta puxada por cavalos brancos. Parou, a porta se abriu e eu saí, sorri e desapareci, deixando a porta da carruagem aberta, quando 3 mulheres saíram, todas vestidas de preto. Então, uma coisa maravilhosa aconteceu. Um catre com o cadáver apareceu, e quando ela olhou, viu que era eu. Um pedaço de pano foi amarrado na minha boca e atrás da minha cabeça. Fui colocado sobre uma cruz, que foi erguida, incendiada e queimada até o toco. E quando ela olhou para o toco, ela viu líquido, ouro derretido, enquanto a visão se desvanecia. Então, a carruagem reapareceu, agora conduzida por um ser majestoso. Novamente parou. A porta se abriu e um homem, como o ancião dos dias, com a barba branca, cabelos brancos, vestindo um vestido branco e uma túnica azul, saiu. Na mão esquerda, ele segurava um grande livro branco e na direita uma caneta, que ele apontou para ela, e a visão desapareceu. Eu falei várias vezes sobre essa luz líquida dourada, que é o sangue de Deus, que sai das fornalhas. Esta senhora não estava me vendo como um homem colocado em uma cruz em chamas. Poderia ter sido, mas essa não é a história. O corpo que você veste é a sua cruz, e você não pode escapar do fogo da experiência. Mas quando sua jornada termina, você, a árvore da vida, é reduzido a um toco, conforme registrado no livro de Daniel. Baixa a árvore e destrói-a, mas deixa na terra o toco de suas raízes, pois desse toco um novo ser surgirá. Esse ser é uma luz dourada e líquida. Paulo disse em seu 15º capítulo de 1 Coríntios. Alguém perguntará: como os mortos ressuscitam?
Com que corpo eles vêm? Então, ele respondeu à sua própria pergunta, dizendo: é como Deus escolheu. Concebidos por um ser infinito, os mortos sobem naquele corpo perfeito para se tornar um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Este único corpo contém toda a humanidade, mas é único para todos. Não sei dizer como é, mas você saberá quando, como uma luz líquida dourada, o preencher com você mesmo. Você, como ouro derretido, se levantará como uma serpente, nesse estado celestial, para ser lançado no corpo que Deus escolheu para você, e é único. Ele está esperando por você, e ninguém pode preenchê-lo, exceto você. No final, todos são redimidos naquele corpo para saberem que são o único Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Não tente comparar sua estrutura mortal com sua personalidade imortal, pois isso não pode ser feito. Paulo tornou isso bem distinto, dizendo: é plantado em fraqueza, é levantado em poder. É plantado em desonra e ressuscitado em glória. Isso é verdade para todo filho nascido de mulher.